Bem-vindos novamente ao podcast do canal Cinema. Estamos agora no nosso segundo episódio falando sobre o filme A Idade do Ouro, de 1930, Salvador Dalí e do Luiz Buñuel. Não curiosamente, os mesmos produtores do Cão Andaluz, que foi o tema do nosso primeiro podcast, também da nossa primeira produção. Meu nome é Gabriel Fadanelli, sou psicólogo. Eu sou Cassiano Santana, também psicólogo. Hoje estaremos falando um pouquinho sobre esse grande filme que, dando seguimento a Um Cão Andaluz, fala de uma maneira surrealista sobre questões muito importantes da perversão, o sadismo e do masoquismo. Bom, eu vou falar um pouco, na verdade, um resumo sobre as pulsões. Vou pegar fazer um apanhado de alguns textos de Freud para ajudar um pouco nessa compreensão daquilo que é retratado no filme A Idade do Ouro, por sua vez também no Cão Andaluz, né? Bom, eu vou iniciar falando sobre pulsões, para a gente entender um pouco mais do que o filme vai retratar. Então eu vou trazer algum apanhado dos textos de Freud de uma forma breve e resumida para a gente seguir uma linha de raciocínio, porque realmente é muito, muito conteúdo. Mas pegando o conceito então de pulsões, né, nós podemos entender como um estímulo interno, né? Então, diferente do estímulo externo, né? Por exemplo, vem uma luz forte, a gente vai fechar o olho, isso é um estímulo externo, nós conseguimos fugir. Vem uma sujeira no rosto, um vento forte, nós tapamos o olho, nós viramos o rosto. São estímulos externos, né? Nós temos a fuga. Dos nossos estímulos internos, nós não conseguimos fugir. E esse estímulo interno também vai nos ajudar a compreender a pulsão. Então, a pulsão é esse estímulo interno, essa energia interna que não nos dá condições de fuga e que é uma força constante entre o psíquico e o somático. Ele está sempre colocando essa força, uma força constante. E essa força ela tem um objetivo, né? Ela busca o prazer ou eliminar o desprazer. Bom, vou conceituando umas coisas para a gente irmos avançando. Então, conceituando um pouco a pulsão, temos ali em Freud, ele vai entrar nas questões da pulsão sexual. Também é uma energia, como falei, constante, que não cessa, buscando o prazer ou eliminar o desprazer. E nessas pulsões sexuais, todos nós temos que lidar com isso, acho que é importante falar, nós temos alguns destinos. E nesses destinos, temos as questões passiva e ativa. E que decorrente dessas posições, ativa e passiva, nós temos então o sadismo e o masoquismo. Acho bastante importante pontuar, né, que quando Freud começa a falar de sexualidade infantil, é dessa sexualidade que falamos. É o fato de que há uma pulsão e que ela existe desde sempre. Esse inconsciente na criança já está pulsionando, já tem uma sexualidade porque há energia circulando. Acho importante situar até um exemplo para ficar um pouco mais claro. Por exemplo, a criança, quando ela amamenta, né, quando tem o seio, que é bom, tem uma via aí da alimentação, mas depois não é só a alimentação que está em jogo ali. Tem as questões libidinais. E depois tem o deslocamento. Então, é o seio ali que está operando, que tem as questões pulsionais e buscando a satisfação, né? E depois há um deslocamento para o objeto. Então, que seria, por exemplo, o bico. Então, tem esse deslocamento, né? E nas questões sexuais também. Por exemplo, as fantasias. Você, pela via da fantasia, você está dando é uma via pulsional, melhor dizendo, você está dando um destino, né? A questão da sexualidade, quando se fala, por exemplo, do bebê que daí tem o seio e depois o bico,
A gente pode muito bem pensar em sexualidade muito mais além do ato sexual em si, de um homem e uma mulher, ou 2 homens, 2 mulheres e por aí vai. Mas pensando talvez ali na origem da palavra, né? Sexualidade, secção, onde se divide, que vai de um ponto para o outro. Ou seja, que não é tudo igual, que há uma transferência. Acho que é importante nós conceituarmos um pouco o sadismo, então, e o masoquismo, que são as questões ali que estão em jogo no filme, né? Então, o sadismo, ele é uma agressividade para outra pessoa. E o masoquismo é direcionado, então, à própria pessoa. E todos nós temos que lidar com essas questões. São singulares, né? Cada um vai, de alguma forma, lidar com isso. E o Freud vai falar, e muitas pessoas vão falar do sadomasoquismo, né? Então, o sadomasoquismo seria, no comum, a relação entre as pessoas que, tem aquele que tem o prazer em agredir e o outro o prazer em ser agredido. E Freud vai colocar o sadomasoquismo também como isto se dá para todo mundo. Todo mundo tem as suas questões sadomasoquistas. Então, pela via da agressividade e por receber essa agressão. Até entrou numa questão do senso comum, do masoquismo ali, digamos, mas torce pra tal time, então tu é masoquista, né? Então, comprou carro de tal marca, esse cara só pode ser masoquista, não tem como, vai parar mais na mecânica do que rodando. E por aí vai, ou seja, o ato de punir-se. Ou desejar passar por algum sofrimento, alguma privação, quer dizer, é fazer algo que não vai ser muito agradável de propósito, sem um objetivo muito específico ali. Essa é uma questão importante e Freud também vai falar sobre isso, que até como sendo uma questão que trava na análise, porque de alguma forma nós temos o sadismo e não conseguimos lidar com ele, e então nós, claro, algumas pessoas mais, outras menos, mas é comum ficarmos nessa posição masoquista, como se fosse uma punição, como se tivesse algo que nos pune, que a gente precisasse disso. Então acabamos ficando nesse masoquismo para não se haver com as nossas questões sádicas. E muitas vezes na análise a pessoa acaba saindo ou não consegue se haver com essas questões, não fala sobre isso e fica nessa posição passiva que foi organizadora até ali, que tem, de uma forma inconsciente, ainda um resquício de prazer, como se eu preciso sofrer um pouco. Então é muito difícil sair dessa posição e é muito difícil no trabalho da análise as questões sádicas, né? Que isso também vem para um social. E essa é uma questão importante no filme, né? Que as pessoas, o sujeito, acaba, por não conseguir lidar com as suas questões, projetando num líder as suas questões sádicas. Projetando no sentido que, vai ser o líder que vai fazer com que fossem eliminadas algumas pessoas ou eliminadas algumas questões nossas que nos inquietam. Por exemplo, no filme foi muito retratado a questão da igreja, como essa censura, como essa punição, né? Mas temos aí na nossa história muitos exemplos, né, de líderes genocidas, que acaba que a população, por algum motivo, e nós estamos fazendo essa leitura, né, as suas questões internas, suas questões sádicas, acabam colocando essa pessoa na liderança de um país, por exemplo, como se isso fosse nos acalmar, como se isso fosse parar com nossas questões sádicas. Mas como falei lá no início, isso não para, não temos como eliminar, isso não para nunca, essa energia é constante. Uma forma de lidarmos com isso, que todo mundo tem as questões sádicas, seria na via da análise, por exemplo, falar sobre isso para que isso comece a se acalmar. Mas o filme ali retrata
muito no social que vem dessa forma muito agressiva, né? Como se fosse satisfazer, né? Satisfazer as minhas questões que estão ali pulsando, né? Nessa via do sadismo. A denúncia do filme através da religião, que bom, tem a cena que mostra os padres lá, né? Em um contexto de grande violência. Mas voltamos um pouco na própria palavra sadismo, que vem de Marquês de Sade, que foi escritor, nascido em 1740, falecido em 1814. Ele viveu e trabalhou bem ali no período da Revolução Francesa. E para contextualizar o quanto desconfortável é a questão sádica para nós, o Marquês de Sade ele foi preso tanto pelas autoridades anteriores à Revolução, tanto durante a Revolução quanto após. Ou seja, ninguém suportava ele. Assim como todos nós temos uma grande dificuldade em suportar nosso próprio sadismo. Então, eu não preciso fazer, o líder pode fazer por mim. Ou, alternativamente, posso fazer porque o líder diz que eu posso. Podemos lembrar muito bem que um dos primeiros líderes a ser aceito, né? Aceito. Um dos primeiros líderes a ser aceito pelo povo, não somente de uma maneira religiosa, mas também política, foi o Papa. E em nome do papado e do poder da Igreja Católica foi que ocorreram grandes atrocidades, como a Inquisição, as Cruzadas. E há uma sutil diferença, mas muito importante, entre a questão de fazer por um líder e fazer porque tem que fazer. Na Idade Média, muitas guerras, obviamente, né? Disputas de território, disputas de poder, mas os servos, os camponeses, eles lutavam porque eles tinham de lutar. Eles não lutavam por um ideal, não lutavam por amor a um líder. E isso começa a mudar em determinado ponto da história, quando há uma identificação com esse líder, muito provavelmente por causa dessa pulsão sádica não reconhecida. Então, quando começa com Napoleão, veja bem, Napoleão, muito amado, muito querido, ele ia restaurar a glória da França. Então, dominaram a Europa. E aí evoluímos depois para a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e por aí vai. Um artigo muito interessante, produzido em 2017, aponta que até a Primeira Guerra Mundial, cerca de 15 a 20% dos soldados estavam dispostos a matar um soldado inimigo. Na Segunda Guerra Mundial, cerca de 40% dos soldados estavam dispostos. Na Guerra da Coreia, 55%. Na época do Vietnã, 95% dos soldados não se incomodariam em atirar em alguém para matar. Na Primeira Guerra Mundial, havia a guerra de trincheiras, se avançavam poucos metros por semana. Na Segunda Guerra foi avançando, na Guerra da Coreia foi avançando e por aí mais. E atualmente não há preocupação nenhuma em matar, tanto que a guerra é feita com drones. Você sabe que vai matar. Inclusive, não se importa que esse assassínio inclua civis, inclua crianças. É só ver durante o conflito com o Estado Islâmico, onde hospitais foram bombardeados, escolas foram bombardeadas e por aí vai. Esses dados que apontam para uma maior facilidade em matar, talvez corrobora o que a Margareth fala em nosso vídeo sobre a Idade do Ouro, onde ela traz a ideia de que a sociedade está transferindo-se de um laço social neurótico para um laço social perverso. Ou seja, não há mais um sentimento de culpa e de que talvez seja errado matar, e de que seja errado pilhar, e por aí vai. A questão é... A transformação está aí, tá acontecendo, tem autores, inclusive, que ela cita no vídeo, e, bom, fica essa expectativa, né? O que será desse social que está aí, né? Esses dados eu trago do livro Matar, um estudo sobre o ato de matar, de Dave Grossman. Eu tenho alguns textos também para citar, para quem quiser se aprofundar um pouco mais nas questões sobre pulsões, que realmente a gente fez um apanhado muito geral. Então, tem os textos de Freud, que nós utilizamos até para estar gravando, que
que são os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, As Pulsões e suas vicissitudes, ou em outra tradução, As Pulsões e seus destinos. Outro texto, então, Bate-se em uma criança, ou Uma criança é espancada, dependendo da tradução também, né? E Mais além do princípio do prazer. As questões, para quem quiser se aprofundar, então tem essas referências, mas as questões que a gente traz é realmente a sexualidade e o sadismo, que todos nós vamos lidar com isso de alguma maneira, e a sociedade tenta muitas vezes não olhar para isso. E bom, a análise aí então é um meio para acalmar, né? Acalmar nossas questões, né? Sempre lembrando que é muito singular, né? Cada pessoa vai agir de um jeito, mas isso se dá no social, como os vimos aí ao longo da história. É interessante pensarmos sobre o fato de estarmos aqui recomendando o estudo disso e também recomendarmos a análise pessoal, porque o próprio ato de tentar simplesmente compreender sem se dar de conta do que está passando já tem algo de um perverso, né? Porque olha só, eu sei sobre o sadismo, mas o sadismo em si eu não tenho, não é algo meu. Tem questões que o perverso reconhece, mas não é em mim. É no outro, É sempre no outro, né? Obviamente. Para ver esse sadismo, alguns filmes podem ajudar. Pensamos aqui em Psicopata Americano, de 2000, Lágrimas e o Sol, de 2003, e Hotel Ruanda, de 2004. Caso deseje se aventurar um pouco, há também Salò, de 1975. É uma produção italiana sobre os 120 dias de Sodoma, que foi o livro que botou o Marquês de Sade no mapa como o libertino, como uma das pessoas mais malvadas do mundo. É um livro que foi escrito enquanto ele estava na prisão, né? E se acreditou perdido por muito tempo e depois foi resgatado. E no filme de 1975, várias dos pontos trazidos no livro são mostrados de maneira bastante gráfica. Então, assista com discrição. Então, como diria meu analista, ficamos por aqui. Não é só o teu. Para quem não sabe, tem um manual de psicanálise e tem lá escrito as diversas frases que podemos usar para terminar uma sessão. Uma das primeiras ali é: ficamos por aqui. Não tem isso não, tá, gente? Não tem. Se quiser acompanhar mais conteúdo sobre psicanálise, cinema, sonhos, sadismo, arte, surrealismo e por aí vai, é só inscrever-se aqui no canal. Espero que tenham gostado e por hoje é só. Até a próxima.